São eles, Jéssica Cruz e Rosendo Aragão, Giro Atalaia 360, grande dupla na nossa Rádio Nova Brasil FM, mais que moderna. Brasileira. É isso aí, bom dia Jessinha, bom dia Rosendo. Bom dia. Bom dia Sérgio, bom dia para todo mundo do Balanço Geral, da TV Atalaia, tudo bem por aí? Tudo bem, queridos, e aqui nessa reflexão eu havia feito um comentário logo no início do balanço. Depois do Jornal da Record 24 Horas também comentei a respeito da passagem da nossa Preta Gil, né? Uma figura que marcou muito o cenário brasileiro, principalmente com a sua luta inconteste, inflexível, incansável com relação ao preconceito, lutando contra todo tipo de preconceito e depois na sequência também mostrando a sua luta também incansável contra o câncer. Então a gente rende aqui as nossas homenagens, a nossa solidariedade a toda a família. Ainda agora, Jéssica e Rosendo, eu estava vendo uma música muito bonita, né, que é Drão. Sim. Drão, cantada pelo Gil. Tocamos agora há pouco aqui. Então, e eu vi uma imagem linda do Gil chorando, cantando com a Preta Gil ao lado dele. E a gente que é pai sabe que a gente não tem como mensurar, você não tem como medir a dor de um pai se despedindo da própria filha, né? A cronologia dos fatos se inverte. O filho, a filha, sepulta os pais e não o inverso. Então, eu fico só tentando, não há como imaginar. Então, aqui a nossa solidariedade e a Preta como esse símbolo de resistência e também de denúncia contra todo tipo de preconceito. Sim, nós abrimos o nosso jornal de hoje trazendo esse destaque, fazendo a nossa homenagem à Preta Gil. Colocamos uma canção da Preta aqui no Nova Manhã. Trouxemos também essa música Drão, que foi feita para a Sandra Gadelha, a mãe da Preta, que muito carinhosamente é chamada de Drão. E essa música, ela também se fez referência à Preta Gil, né, que estava no momento dessa construção de novo relacionamento, não mais de casal, mas de amigos, entre Sandra e Gil. E os dois, eles cantaram belíssimamente nessa turnê do Gil, na passagem por São Paulo, no segundo dia. Foi lindo, lindo demais. E o pai que se emocionou muito. O que chamou a atenção diante dessa emoção é que o Gil, né, Sérgio, ele já tinha se manifestado antes com um aconselhamento à filha, né, dizendo para ela: minha filha, se for de você ir, não insista, não luta contra o destino. E a Preta Gil, ela relatou em uma entrevista que isso deixou ela mais segura, confiante e tranquila diante de um tratamento tão difícil. Pois é, então, Sérgio, uma grande carreira, né, que a Preta Gil teve, né, que deixou realmente esse legado, até conversando aqui com a Jéssica, na televisão, na internet, né, no cinema, até no rádio, também ela teve participação também, breve participação em rádio, uma grande artista que deixa realmente esse legado. E isso que você falou muito bem agora, Sérgio, essa reflexão, que o natural é isso, né, realmente nós, né, a nova geração, ir se despedindo da geração que está indo passando, mas nesse momento acontece o contrário. São os desígnios realmente de Deus, a gente não tem que lamentar, é claro, a gente lamenta, né, pela questão humana, mas é a vida que deixa, e o legado que ela vai deixando, que está deixando, né, não a sepulta, né? A Preta Gil, ela vai ficar viva cada vez mais e mais no meio da arte, no meio da música, no meio da televisão, enfim. No nosso meio, então, Sérgio. E ela teve... Oi, desculpa. Não, Sérgio, eu ia fazer referência, eu estou aqui, inclusive, catando o seu texto. A gente vai embora, eu sempre lembro desse seu texto, né? A vida é um sopro. A gente se apega a tantas coisas nesse mundo, mas, de repente, somos surpreendidos com a nossa passagem para um outro plano. E as coisas, elas vão continuar aqui. Por isso que a gente tem que viver intensamente, vivendo cada dia como se fosse o último, sendo grato sempre a essa oportunidade de viver, de acordar e estar ali diante da nossa casa, dos nossos filhos, dos nossos pais, com a nossa vida, aproveitando ao máximo cada segundo, porque não sabemos
do dia de amanhã. E a gente vai embora. A Jéssica, viu, Rosendo, conviveu muito comigo, né, diariamente. Ela sabe dessa minha visão da transitoriedade da vida e, em função disso, acabei por produzir esse texto. A gente vai embora. Mas uma coisa que me chama muita atenção, nós sabemos que a imensa maioria dos brasileiros não tem, né, um atendimento de saúde pública o mais adequado. A Preta Gil alcançou todas as possibilidades da medicina mundial. Ela teve absolutamente tudo e quando é chegado o momento, não há como se adiar. Eu me lembro assim de um fato que me marcou muito. O José Alencar, ele foi vice-presidente da República com o Lula entre 2003 e 2006. Ele viveu uma verdadeira via crucis, um calvário tremendo com o câncer dele, uma luta terrível, e todo o país acompanhou. Ele que era, na época, um dos caras mais ricos do Brasil, poderosíssimo, foi também aos Estados Unidos, e não houve como. Então a gente entende isso, a gente entende essa luta e ao mesmo tempo a gente entende como muitas pessoas estão agora numa fila de hospital buscando um atendimento. Nós vimos, inclusive, os esforços para que sejam inaugurados 2 centros oncológicos aqui no nosso estado, porque isso é muito importante. Esse tratamento oncológico é da maior importância e quem sabe um dia toda a nossa população possa desfrutar desse tratamento de qualidade. E me lembrei agora também da Preta Gil, quando apresentou um programa de televisão, sabia? Na Band. Ela apresentou um programa chamado Caixa Preta. Caixa Preta. Era um programa de entrevistas dirigido pela Marlene Matos. Quando a Marlene foi supervisora de programação na Band e tal, acabei me lembrando desse fato também. Então, nossa memória, nossa solidariedade, a nossa Preta Gil. É isso, nossa solidariedade e o desejo por tratamentos melhores, para que todos tenham acesso a alternativas, a oportunidades de tratamentos até paliativos, né? Que pode trazer conforto, dignidade para quem está em uma situação de não cura do câncer, mas sim de convivência com uma doença crônica. E a gente precisa dessa assistência no nosso SUS. Com certeza, esse SUS que foi tão, né, exaltado nesse período da pandemia, que deve ser cada vez mais exaltado. Então, viva o SUS, não somente naquele período, né, Jéssica? Todos os momentos. A gente até recebeu o ministro aqui da Saúde na semana passada, a gente viu realmente essa empolgação para que esse serviço de oncologia aqui no estado de Sergipe possa cada vez mais crescer e cada vez menos sofrimento a gente possa saber. A gente sabe que a doença é terrível, mas temos que realmente levantar a cabeça, erguer realmente. E o principal, né, Sérgio, como você sempre fala, o poder da palavra, o pensamento positivo, né? Junto com o tratamento, o pensamento positivo que é fundamental. E não esquenta muito a cabeça não, porque a gente vai embora e fica tudo aqui. Qualquer dia eu interpreto. Com certeza. Aqui. Tem tanta gente que quer lutar para viver o resto da vida aqui, né, Sérgio? Eu amo esse seu texto, amo, fico muito emocionada. Depois eu quero ver, então. Muito obrigado. Valeu, gente. Valeu. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Um abraço, Rosendo. Um beijo, Jessinha. Tchau, 7h20. queridos.